Que é a continuação do segundo vídeo, disse o Lucas Bonzoli que está refutando Frei Gilson, a intercessão de Maria, né? Uma coisa a gente sabemos, pô, os caras não acreditam. E concordamos também, vocês não têm obrigação de acreditar na intercessão de Maria. Vocês podem ir diretamente a Deus, pô. Vocês não precisam da igreja, vocês não precisam do Papa, vocês não precisam do magistério, vocês não precisam da tradição, vocês não precisam da intercessão dos santos, somente a Escritura. O único veículo e a única fonte de salvação para vocês. Mas a Escritura mostra intercessão. A Escritura mostra que tem um pastoreio. A Escritura mostra que foi confiado todo o depositário da fé a um magistério. Que magistério é esse? Efésios 2:20. Olha só. Você pega aqui. Efésios 2:20. Está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só, Cristo é a pedra angular, é a cabeça, é o fundador da igreja. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que orava junto com Maria. Os apóstolos são os intercessores, que todos foram martirizados, exceto João, o discípulo amado. Em João 2, ali, se você prestar atenção, 3, Maria está intercedendo para a graça acontecer. E um milagre acontece. Jesus só obedeceu Maria. Mulher, isso compete a nós. Aqui nós vamos ter um respaldo de entender a intercessão, Lucas Bonzoli. Porque, Efésios 3:10, ó, essa verdade será conhecida pela igreja. Que igreja? É uma igreja protestante? É uma igreja que, fundamento de homens, divisões, Mateus 12:25, toda divisão será dispersa, será destruída? Não. Intercessão só tem na sua igreja. Que o Espírito Santo despousa Maria e Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama, declara: de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Que ora junto com os apóstolos 1:14. E Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria, ó, Efésios 3:10, ó, para dar agora a conhecer as principados e potestades nas reuniões celestes por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ó. Estou usando a Bíblia de Jerusalém. Olha só, pela igreja. Que igreja? Que ora junto com Maria. Que igreja? Que tem ali essas nuvens de testemunhas. É simples entender isso. Intercessão, você pegar Jó 42, Jó 16, ó, 19, tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas, intérprete de meus pensamentos, junto de Deus, diante do qual correm as minhas lágrimas. Jó diz que tem um intercessor diante de Deus. Jó, não tem como, cara. Intercessão tem respaldo bíblico. A intercessão tem. Quem são esses intercessores? Essa nuvem testemunha, Hebreus 12. Salmo, ou Jó, lá no finalzinho, ó. (42:8). Agora vamos ver o pensamento do Lucas Bonzoli. Da mãe de todo mundo, né? Por essa lógica aqui que o Frei
segue. Eu até me pergunto se você se sentiria confortável em estar num avião em que não é o piloto que fez todo o curso ali, né, pra virar piloto, que tá pilotando o avião, mas sim a mãe do piloto que foi para lá, né? Então eu gostaria de saber se você ficaria tranquilo com isso e se você tivesse livre acesso ao piloto, você iria falar com o piloto diretamente ou ia preferir ir com a mãe do piloto lá, né, falar com ele. Então é uma coisa assim meio complicada, né? Agora, alguém poderia falar, Lucas, mas e se você não tiver como falar com o piloto? Aí você teria que falar com a mãe do piloto para chegar no piloto. Bom, esse raciocínio é válido, só que tem um problema. A Bíblia nunca fala que nós temos que passar por alguém para chegar a Jesus. Pelo contrário, ela vai falar que a gente pode ir diretamente a Jesus. Eu estou inclusive aqui com o texto de Efésios 3 aberto, olha o que Paulo vai falar. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, ele não diz que a gente tem que passar por Maria para então chegar em Jesus, que nem a lógica lá do Frei. Não, ele fala que a gente, por meio de Jesus, temos livre acesso a Deus em confiança. Então veja que Paulo ele nem conhecia ainda essa coisa aí de pede a mãe que o filho atende, né? Ele fala que você pode ir diretamente a Deus por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E por essa razão, ou seja, justamente porque a gente tem livre acesso a Deus, ajoelha-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família dos céus da terra, e oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. E ele vai concluir dizendo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, ele diz que nós temos livre acesso a Deus, e justamente por isso ele se ajoelhava não diante de um santo, não diante de Maria, mas diante do Pai, e orava a Deus, justamente glorificando a Deus e Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez refutando tudo aquilo que o Frei fala, de que a gente precisa passar por Maria. Olha só, sim, nós temos livre acesso a Deus. Nós temos a igreja. Olha só, para nos chegar e ter acesso a Deus. Olha só que interessante. Então Jó, por que Jó intercede para os seus amigos? Porque Jó não vai diretamente a Deus então? Porque o profeta, o Miguel Arcanjo foi defender Daniel? Que não foi o próprio Deus logo? Que interessante. Olha só. Jó 42, 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e dirige-vos ao meu servo Jó. Oferecei em holocausto, e ele intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece vossa temeridade, por não ter falado corretamente de mim, como faz meu servo Jó. Deus mandou Jó interceder pelos seus amigos que não falou corretamente dele. Ele citou aqui em Efésios 2. Vós estáis mortos em vossos leitos e pecados, nele vive outrora, conforme o digno deste mundo, conforme o príncipe de poder do ar. O Espírito que agora opera nos filhos da obediência, como ele, nós também andamos outrora nos desejamos de nossa carne, santificando a vossa carne, etc., seus impulsos para a natureza, etc. Mas Deus é rico, etc., 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 etc. Olha só. Para você entender todo o contexto, dá uma pausa aqui. Ele está usando aqui Efésios 3, 11. De acordo com os desígnios eterno, Deus realizou em Jesus Cristo nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar junto de Deus. Ó. Ele esquece, olha como eles distorcem. Olha só. Aqui vamos acabar com essa mentira dele, ó. Caprichoso que tem. Olha só. Ele esquece, ó, ele cita o 11, o 12, o 11, ó. De acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, ó. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar junto de Deus. Ele cita aqui o 14, ó. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deves a sua existência toda a família no céu e na terra, ó.
Está citando dos santos. Agora ele esqueceu de meditar o 9. Toda a manifestar o desígnio salvador de Deus, ministro culto, desde a eternidade em Deus, que tudo criou, assim de hora em diante, as dimensões e a apostado celeste, porque ser pela igreja, fina diversidade da sabedoria divina. Agora você cita o 11. Ó. O 12, olha só, é a igreja. Em comunhão com quem? Todos os joelhos da terra se dobram, aos quais devemos sua existência toda a família no céu. Ó. Citando o santo, citando a verdade será conhecida para a igreja, todos os desígnios de reunir em Deus. Olha só que interessante. Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. O 14. Por essa causa, dobre os joelhos em presença do Pai. Olha só. Ele cita mais. Olha como ele distorce para negar a intercessão. Esses caras são terríveis, pô. Olha só. Tenta misturar. Agora ele cita aqui, ó, o 26, ó. (16), ó. Para que vos conheceda segundo sua glória, tesouro que sejais poderosamente robustos pelo Espírito e vista do crescimento do vosso interior. Ó o 20, ó. 20 até o 21. Se você for meditar todinho aqui, é a igreja em comunhão com a família no céu, que são os santos. E a verdade será conhecida pela igreja. A glória seja dada onde? Na igreja, Efésios 20, 21. Aqui, ó. Aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitivamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por toda geração, de eternidade a eternidade. Olha só. Só na igreja que pode se ajoelhar, dar glória a Deus, adorar a Deus, porque Cristo sacramentado está ali, a Eucaristia e a comunhão com os santos na glória. Efésios 3:15, 3:14, Efésios 3:11, 12 e Efésios 9:10. Então, essa tática de degrinir, essa mentira desses pastores, por que eu vou pedir a intercessão aos santos, se eu posso ir diretamente a Deus? Agora, me tenha um respaldo. Quem tem mais autonomia? Quem tem mais respaldo? O que estão na glória, família do céu, como diz aqui, ou você? Só seja dada a glória na igreja, não a igreja é fundamento de homens. Ali a igreja tem os intercessores. Quem são esses intercessores? Quem são? Você pegar Hebreus. Olha só. Quando você tem um conhecimento, pô. Hebreus 12, 1. Ó. Desse modo, cercados como estamos de tal nuvem de testemunhas, devemos dar cadeias, ó. Nuvem de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunhas, ó? Você pega aqui, ó, Apocalipse já mostra a intercessão. Lucas Manzoni. Aqui, ó, Apocalipse 7, ó. Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 8, 3, Apocalipse 6, 9, 10, Apocalipse 7, 15, ó. Por esse, então, diante do trono de Deus, e serve de noite no seu templo, aquele que está sentado no trono o brilhará, e sua tenda já não terão fome nem sede, e seu sol ou calor algum abrasará. Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e ele levará a fonte das águas vivas. Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos. Ó. Apocalipse 6, 9, 10, ó, 11, Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 3, Jó 42, 7, Jó 1, 5, Jeremias. Olha só, Jeremias 14, ó. 14, 11. Disse meu Senhor, em seguida, não interceda em favor desse povo. 15, 1, ó.
Desse modo, então, o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. Olha só, pô. Só com esses textos bíblicos, você já refuta todo esse vídeo dele mentiroso. Claro que as suas igrejas não têm intercessão. Claro que as suas igrejas não têm comunhão com os santos. Claro que a sua igreja não tem comunhão com a cabeça. E muito menos com o corpo. São igreja, fundamento de homens, corpos amputados da cabeça. Corpos que não têm comunhão com os santos, com os mártires. E Efésios 3:10, a divina felicidade será conhecida pela igreja, não uma igreja amputada sem a cabeça. Por que a verdade será conhecida pela igreja? Porque Cristo é a cabeça dessa igreja. É simples entender isso. Simples. Uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. Um só Senhor. Uma só doutrina. Um só pastoreio. E por aí vai. É simples. Ainda uma coisa muito interessante. Ele não usa a Bíblia. Tudo no plu. Aqui, ó. A nossa fonte está aqui, ó. Magistério vivo da igreja, coluna sustentável da verdade, a tradição, pregação oral dos apóstolos e seus sucessores, e a escritura que vem desse magistério vivo, salvífico da igreja, tendo por Cristo cabeça, e o Espírito Santo que inspirou oralmente e depois por escrito. Quem? Aos apóstolos que oravam junto com Maria. Essa resposta e defesa ao Frei Gilson. Salve Maria, sou missionário, seu pai. Ele tem centenas de vídeos, pô. Centenas. Tô pesquisando aqui os vídeos, tem vídeo até de 4 horas, pô. Não tem o que fazer mesmo, pô. Ou tá dando dinheiro, ou não sei o que tá acontecendo com isso, pô. O cara ficar 4 horas declinando na igreja, deve estar ganhando alguma coisa. Não é possível. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto.